O milionário negro usa método proibido para sair da vida de mendigo à mansão. Rafael Costa era só mais um rosto apagado nas ruas sujas de São Paulo. Aquele homem magro, com os olhos fundos e a pele marcada pelo tempo, vivia encolhido dentro de uma caixa de papelão, esquecido pelo mundo. A cidade pulsava ao redor. Buzinas, passos apressados, olhares indiferentes. Mas ninguém sabia que ali, naquele pedaço de concreto frio, morava um segredo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Foi numa madrugada gelada, quando a esperança parecia um luxo proibido, que Rafael encontrou uma brecha. Uma porção de papéis sujos e quase ilegíveis, jogados entre um lixo velho e uma garrafa vazia. Era uma lista de leilões judiciais, com números, dívidas e nomes que ninguém queria ver. Ele nem sabia muito do assunto, mas aquele documento parecia uma pista para algo enorme. Um método proibido que mudaria tudo. Não demorou para Rafael entender o sistema, comprar dívidas inadimplentes a preços entrou em contato com traders de elite que nunca imaginariam que, atrás daquela caixa, existia um gênio cravando estratégias de hedge para blindar seus investimentos. O jogo era perigoso. Um passo errado e ele poderia voltar a ser o homem invisível, o mendigo sem futuro. Mas ele não parava. A molecada da rua, os olhares desconfiados dos empresários milionários, tudo parecia conspirar contra ele. Uma investigação sutil, mas intensa, começou a se encaixar. Grandes bancos e investidores começaram a desconfiar daquele sujeito usando um método que parecia um golpe, uma mágica suja. Rafael sentiu os olhos ardendo nas costas, o aperto no peito aumentando. Mas o maior desafio não vinha deles, vinha de dentro, do homem que, mesmo vestindo ternos caros e vivendo em mansões imensas, sentia o nó na garganta ao lembrar das noites geladas, da fome, do abandono. Aquele passado pesado o puxava para baixo. O silêncio da mansão escondeu o barulho dos pensamentos em conflito. Revelar o método e arriscar a queda? Ou manter o segredo e carregar a culpa daqueles que ainda sofrem? A luta era brutal. Entre proteger o império construído com tanto suor e ajudar quem ainda vive à margem, Rafael se via preso numa encruzilhada que queimava cada pedaço da sua alma. Mas a pergunta que permanecia no ar, como uma faca girando dentro do peito, era esta: até onde Rafael vai estar disposto a ir para proteger seu legado e, ao mesmo tempo, tentar remediar as escolhas que o fizeram cruzar esse caminho sombrio? Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poder. Foi numa daquelas noites em que o silêncio da mansão parecia ensurdecedor que a sombra do passado finalmente se materializou. O som de passos no corredor ecoou, e com o coração na garganta, ele se virou para a porta. A figura que adentrou a sala era inconfundível. Ana, sua irmã mais nova, que ele não via há anos. A expressão dela exibia um misto de dor e raiva. O rosto magro, com olheiras profundas, mostrava que a vida nas ruas não fora gentil.
Seu olhar, uma tempestade de emoções, cruzou rapidamente com o de Rafael, e um grito de lembranças antigas ressoou entre eles. Rafael, o que você se tornou? Ela respondeu, seu tom cortante como uma faca. Eu não queria que você soubesse. Rafael gaguejou, o nó na garganta aumentando. A realidade de toda a história se despedaçava. Ele havia passado anos tentando apagar o passado, e ali estava Ana desmontando toda a construção que ele havia feito. E por razões que nem mesmo ele estava certo. Ana, você acha que só porque você está rico tudo ficou bem? O que você fez, Rafael? Com quem você se envolveu? Palavras dela eram como tiros, e ele sentiu-se pequeno. Ana, eu só queria voltar a ter controle, poder, para nunca mais passar fome. A confissão saiu de seus lábios como se o peso de 1 milhão de quilos tivesse sido retirado. Mas, antes que ele pudesse continuar, Ana o interrompeu. Você acha que todo esse dinheiro veio de onde? Você feriu pessoas, Rafael. Comprou suas dívidas e se aproveitou do desespero delas. Você se tornou o que sempre se opôs. A raiva queimada em seus olhos fez Rafael recuar, as palavras como veneno na veia. Ele tentou se justificar, mas uma dor aguda cortou seu raciocínio. Eu só queria ajudar, para que ninguém mais tivesse que passar pelo que passamos. Ajuda! Ela riu de forma amargurada. Você fez isso só para se salvar. E agora? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Rafael sentiu-se sem chão, o desespero se instaurando. E aquele olhar era uma mistura de reprovação e sofrimento. A atmosfera estava elétrica, e então a porta se abriu abruptamente. Um homem alto e imponente entrou. O olhar dele era cheio de raiva e desconfiança. Quem é você? Ele questionou, fixando-se em Ana. Rafael congelou. Era seu sócio, Marcos, o investidor de sangue frio que tinha controle sobre os negócios obscuros que Rafael havia estabelecido. Eu ouvi barulho e pensei que você estivesse em apuros, Rafael. Ele disse, os olhos se estreitando. Mas parece que você trouxe uma inesperada visita. A tensão na sala se instalou como um manto pesado. Ana olhou para Rafael e ele sentiu que o tempo parava. Uma verdade brutal e devastadora se desenrolava diante dele. Você a conheceu? Marcos cortou, ameaçador. Quem é ela? O que você sabe sobre suas histórias? Era como se o chão tivesse se aberto sob os pés dele. O passado que buscou escapar agora retornava, e tudo o que ele havia construído estava prestes a desmoronar. Rafael olhou do rosto de Ana ao de Marcos, e a ficha começou a cair. Ana tinha algo que ele não sabia. Algo que poderia desmantelar sua vida, sua fortuna. Rafael, você feriu pessoas, e você não sabe que uma delas está bem mais perto do que pensa? O desespero tomou conta do ar. A revelação pairou, e o mundo de Rafael começou a desmoronar. O futuro, que parecia brilhante, agora estava envolto em escuridão. O que ele faria? E assim, a pergunta ficou aberta na sala. Até onde ele iria para salvar o que tinha construído? Ou seria necessário sacrificar tudo para proteger a única pessoa que realmente importava? A tensão na sala parecia palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Rafael olhou de Ana para Marcos, inseguro. O silêncio era ensurdecedor. O que ela tinha para dizer? O que ele não sabia? A expressão de Ana estava marcada pela dor e a determinação.
Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Rafael, você se esqueceu do que realmente significa ser parte de uma família, disse Ana, sua voz tremendo. Você construiu essa vida em cima de mentiras, e a verdade, ela vai aparecer. Rafael franziu a testa, confuso. Antes que pudesse perguntar, Ana continuou. Você não é o único que conheceu o lado nojento dos negócios. Eu também. As palavras dela foram como uma chuva de granizo. Marcos inclinou a cabeça, incredulidade estampada no rosto. O que você quer dizer com isso? Ele olhava para Ana com uma mistura de curiosidade e hostilidade. Ana se virou para Marcos, coragem manifestando-se em sua postura. Você não fazia ideia do que meu irmão esteve fazendo e nem da destruição que isso causou. Você sabe que ele faz parte de um sistema podre, mas eu também. Eu trabalhei pro lado deles, me envolvi. A revelação caiu na sala como um peso. Rafael sentiu seu coração disparar. Apenas por um tempo. Eu não sabia o que tinha por trás daquilo. Mas o que você fez, Rafael, destruiu vidas e me fez me tornar algo que eu nunca desejei. O político que Ana mencionou, conhecido por seus esquemas escuros, era alguém que Rafael pensou estar apenas fornecendo os meios para os negócios, mas agora ela o fazia perceber que ela tinha se metido até o pescoço ali. Você foi usada! Ana afirmou o olhar. E você também, Rafael. Eu só saí do jogo quando percebi que estava mexendo com fogo e poderia perder tudo. Mas você mergulhou de cabeça. Marcos, agora intrigado, interrompeu. E o que você acha que está acontecendo aqui, Ana? Tem algo que os dois precisam me contar. Ana hesitou, então prosseguiu. Lembre-se do nosso passado. O que Rafael fez para mudar a vida dele pode estar atrelado a algo muito mais escuso do que você imagina. Não é só sobre comprar dívidas, é sobre quem realmente controla esse jogo. E eu sei quem é. Rafael começou a sentir o peso no peito aumentar, apertando sua respiração. O passado que ele tinha tentado enterrar estava agora emergindo. Quem é? O que você está dizendo, Ana? Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão de som invadiu a sala. O vidro da janela se estilhaçou e uma sombra se lançou para dentro, seguida por gritos do lado de fora. Rafael e Ana se encolheram, enquanto Marcos buscava refúgio. É a segurança! Ele gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, mais homens armados invadiram o espaço. Eles eram rápidos, poucos passos, e o ambiente que outrora parecia seguro, agora se tornava um pesadelo. Rafael se virou para Ana, o choque estampado em seu rosto. Com um movimento pragmático, um dos homens apontou para Marcos. Você! É hora de acertar contas! Marcos estava em pé, apavorado, a fachada de invulnerabilidade se dissipando. Ana puxou Rafael para longe, enquanto os homens armados moviam-se em direção a Marcos. Rafael, precisamos sair agora! Ela gritou e a urgência em sua voz era clara. Enquanto escapavam para um corredor, Rafael estava confuso, pensamentos correndo. Ana, você sabe algo que eu não sei? O que está acontecendo? E se eu te contar que fomos todos manipulados por alguém muito mais poderoso? Ana disse, ofegante. As palavras soavam como um eco. E se essa pessoa estiver muito mais próxima do que você imagina? E em um último instante, um tiro explodiu no ar. E tudo ao redor deles parecia desmoronar. Rafael olhou para Ana, os olhos questionando se aquelas palavras significavam que o verdadeiro jogo mal havia começado. O que mais estava por vir?
Rafael estava paralisado, o som do tiro ainda ecoando em seus ouvidos. O pânico tomou conta de seu corpo enquanto Ana o puxava pelo braço, tentando encontrarem um caminho para escapar. As vozes de homens armados se misturavam, gritos e ordens sendo dadas em meio ao caos. O tempo parecia desacelerar e cada segundo era uma eternidade. "Para onde vamos?" ele perguntou, a voz tremendo. Ana não teve tempo para responder. Com um empurrão, eles entraram em um corredor escuro, onde a luz mal penetrava. Rafael olhou para trás e viu Marcos sendo cercado. O sócio, que parecia ter controle sobre tudo, agora estava em apuros e a cena era surreal. Ana respirou fundo, como se tentasse encontrar um foco em meio ao desespero. "Rafael, precisamos saber quem é o verdadeiro responsável por tudo isso." Ela disse, as palavras saindo em um fio de voz. "Eu não estou falando só de dinheiro, mas de vidas, de controle. E precisamos agir rápido." Ele a encarou, a vida que conhecia desmoronando à sua volta. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe?" A urgência na voz dele misturava-se com o desespero. "Eu me envolvi de verdade, Rafael. Não só com esse lado podre, mas eu conheço a pessoa que está por trás. A que controlou tudo, manipulou a gente. E você está mais ligado a ela do que imagina." Seus olhos queimavam com uma intensidade que o deixava inquieto. "Quem?" ele questionou, quase implorando. Nesse momento, um estrondo reverberou pelo corredor. O chão tremeu e as luzes começaram a piscar. "É agora!" Ana gritou, puxando-o para um lado. Mas antes que pudessem avançar, a porta à sua frente se abriu de repente e um homem entrou, alto, com uma expressão de frieza. Era Eduardo, um nome que Rafael nunca imaginou ver de novo. Seu antigo chefe. O homem que ele pensou ter deixado para trás na batalha por um futuro melhor. Os olhos de Eduardo brilhavam com uma malícia desconhecida e sua presença impunha respeito e medo. "Eu sabia que vocês não conseguiriam ficar fora do meu caminho por muito tempo", disse ele, a voz tranquila, como se tudo estivesse sob controle. "Sinceramente, pensei que Rafael já estivesse na estrutura correta, mas vejo que você e sua irmã ainda estão atrasados." Ana olhou para Rafael, o medo estampado em seu rosto. Você está trabalhando para ele?" Foi tudo o que ela conseguiu murmurar. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Não, Ana, eu não sabia. Eu não sabia que Eduardo estava por trás de tudo." A revelação o deixou em choque. Todo o sacrifício, todas as escolhas feitas, girando agora em torno deste homem. "Eduardo, você é o que está controlando o sistema todo?" Eduardo sorriu de forma calculada. "Exatamente, Rafael. E a sua volta? Eu pensei que você tinha aprendido a jogar o jogo. Mas veja, não é sobre fazer dinheiro. É sobre quem você se torna no meio disso tudo." "Você não pode continuar assim!" Ana interrompeu, a voz se elevando. "Não pode ferir mais pessoas. Não pode apenas jogar com vidas." Ele desviou o olhar, desdenhando a indignação dela. "E o que você fez, Ana? Quantas vidas você teve que deixar para trás? Você se alegra porque estamos aqui, no controle, prontos para manipular tudo ao nosso redor." Naquele instante, o chão parecia tremer mais uma vez, mas não por causa do estrondo do ambiente. Era o coração de Rafael, encolhido em uma dor profunda. Ele se lembrou de suas noites na rua, da luta pela sobrevivência. E agora, só para descobrir que este homem, que ele considerava um antigo rival,
era a raiz de sua miséria? O telefone de Ana apitou na bolsa. Ela atendeu rapidamente, mas seu rosto começou a mudar. Não! Não pode ser! É ele! Seu olhar estava pálido e Rafael percebeu que algo estava prestes a ser revelado. Quem? Rafael perguntou, quase sem fôlego. Ele foi preso. Ele, o verdadeiro líder do esquema. O que você nunca soube, Rafael. A expressão dela era de medo e confusão. As autoridades descobriram e podem vir a qualquer momento. Os homens armados estavam se aproximando, e a revelação de Ana se misturava à urgência da situação. Rafael teve um vislumbre do futuro, das sombras que o cercavam. A ficha caiu. Eduardo estava no meio do jogo, e agora tudo poderia mudar. O que mais ele ainda não sabia? Só uma coisa era clara. Ele e Ana não podiam hesitar. E então, em instante de desespero e clareza, Rafael fez uma escolha. Vamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Temos que nos unir. Mas a pergunta que ficou no ar, quase palpável, foi: a que custo? O passado estava prestes a se encontrar com o presente, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. Rafael estava paralisado, o som do tiro ainda ecoando em seus ouvidos. O pânico tomou conta de seu corpo, enquanto Ana o puxava pelo braço, tentando encontrarem um caminho para escapar. As vozes de homens armados se misturavam, gritos e ordens sendo dadas em meio ao caos. O tempo parecia desacelerar, e cada segundo era uma eternidade. Para onde vamos? Ele perguntou, a voz tremendo. Ana não teve tempo para responder. Com um empurrão, eles entraram em um corredor escuro, onde a luz mal penetrava. Rafael olhou para trás e viu Marcos sendo cercado. O sócio que parecia ter controle sobre tudo, agora estava em apuros, e a cena era surreal. Ana respirou fundo, como se tentasse encontrar um foco em meio ao desespero. Rafael, precisamos saber quem é o verdadeiro responsável por tudo isso. Ela disse, eu não estou falando só de dinheiro, mas de vidas, de controle, e precisamos agir rápido. Ele a encarou, a vida que conhecia desmoronando à sua volta. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? A urgência na voz dele misturava-se com o desespero. Eu me envolvi de verdade, Rafael. Não só com esse lado podre, mas eu conheço a pessoa que está por trás. A que controlou tudo, manipulou a gente. E você está mais ligado a ela do que imagina. Seus olhos queimavam com uma intensidade que o deixava inquieto. Quem? Ele questionou, quase implorando. Nesse momento, um estrondo reverberou pelo corredor. O chão tremeu e as luzes começaram a piscar. É agora! Ana gritou, puxando-o para um lado. Mas, antes que pudessem avançar, a porta à sua frente se abriu de repente, e um homem entrou, alto, com uma expressão de frieza. Era Eduardo, um nome que Rafael nunca imaginou ver de novo. Seu antigo chefe, o homem que ele pensou ter deixado para trás na batalha por um futuro melhor. Os olhos de Eduardo brilhavam com uma malícia desconhecida, e sua presença impunha respeito e medo. Eu sabia que vocês não conseguiriam ficar fora do meu caminho por muito tempo, disse ele, a voz tranquila, como se tudo estivesse sob controle. Sinceramente, pensei que Rafael já estivesse na estrutura correta. Mas vejo que você e sua irmã ainda estão atrasados.
Ana olhou para Rafael, o medo estampado em seu rosto. Você está trabalhando para ele? Foi tudo o que ela conseguiu murmurar. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Não, Ana, eu não sabia. Eu não sabia que Eduardo estava por trás de tudo. A revelação o deixou em choque. Todo o sacrifício, todas as escolhas feitas, girando agora em torno deste homem. Eduardo, você é o que está controlando o sistema todo? Eduardo sorriu de forma calculada. Exatamente, Rafael. E a sua volta? Eu pensei que você tinha aprendido a jogar o jogo. Mas veja, não é sobre fazer dinheiro. É sobre quem você se torna no meio disso tudo. Você não pode continuar assim. Ana interrompeu, a voz se elevando. Não pode ferir mais pessoas. Não pode apenas jogar com vidas. Ele desviou o olhar, desdenhando a indignação dela. E o que você fez, Ana? Quantas vidas você teve que deixar para trás? Você se alegra porque estamos aqui no controle, prontos para manipular tudo ao nosso redor. Naquele instante, o chão parecia tremer mais uma vez, mas não por causa do estrondo do ambiente. Era o coração de Rafael, encolhido em uma dor profunda. Ele se lembrou de suas noites na rua, da luta pela sobrevivência. E agora, só para descobrir que este homem, que ele considerava um antigo rival, era a raiz de sua miséria. O telefone de Ana apitou na bolsa. Ela atendeu rapidamente, mas seu rosto começou a mudar. Não, não pode ser. É ele! Seu olhar estava pálido e Rafael percebeu que algo estava prestes a ser revelado. Quem? Rafael perguntou, quase sem fôlego. Ele foi preso. Ele, o verdadeiro líder do esquema. O que você nunca soube, Rafael. A expressão dela era de medo e confusão. As autoridades descobriram e podem vir a qualquer momento. Então, o chão sob os pés de Rafael simplesmente desapareceu. Uma vertigem tomou conta dele. O verdadeiro líder do esquema? As palavras ressoaram na sua mente. Ele se viu diante de uma avalanche de memórias apagadas. Rafael sempre soube que algo estava errado, mas não a profundidade da corrupção. Rafael! Ana gritou, puxando-o de volta à realidade. Precisamos ir agora. Ele irá usar isso a nosso favor. Mas naquele momento de fuga, Eduardo ergueu um braço e deu um passo à frente, os olhos luminosos. Você não pode verdadeiramente acreditar nas palavras dela, pode? A voz dele estava agora carregada de veneno. Porque eu não fui o único a manipular isso tudo. E antes que qualquer um pudesse reagir, Eduardo girou em direção a Ana, revelando um pequeno dispositivo em sua mão. Toda essa história do passado é mais complicada do que parece. Aqui está. E como um movimento brusco, mostrou uma gravação. Ana ficou paralisada. O que você fez? O sorriso de Eduardo era sinistro. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Não é você quem controla o jogo, Ana. É você quem está na linha de frente. E Rafael? Bem, você pode considerá-lo um peão neste nosso tabuleiro. Assim como eu sempre quis. A gravação começou a rodar, e imagens começavam a fluir. Gritos, pessoas em desespero, e ali, no fundo, uma figura feminina. Ana. Rafael sentiu o mundo desmoronar, uma dor aguda cortando seu coração. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou, a incredulidade reverberando em sua voz. Ana é quem realmente estava por trás de tudo? Como ela poderia? Olhando nos olhos dela, um nó se formou em sua garganta. Ana o encarou com a expressão mais vulnerável que ele já havia visto. Rafael, eu não sabia.
Não era para ser assim. Eu fui usada. E suas lágrimas despencavam, uma tempestade de arrependimento. Mas Eduardo, sorrindo vitoriosamente, continuava. É hora de você escolher, Rafael. Fique ao lado da sua irmã ou venha trabalhar para mim. A escolha é sua. Mas uma coisa é certa. Essa gravação vai destruir tudo que você construiu. A sala parecia girar. Rafael tinha que optar. Mas a pergunta que ficou no ar, quase palpável, foi: a que custo ele estaria disposto a ir para salvar sua família? E qual segredo devastador estava prestes a vir à tona? Rafael estava paralisado, o choque reverberando em seu corpo. O sorriso triunfante de Eduardo incomodava, como se o mundo estivesse sendo tragado por uma correnteza negra. Ana olhou desesperadamente para o irmão, seus olhos implorando por uma saída. As imagens na tela mostravam momentos que ele não teria lembrar. O passado vindo à tona com uma força devastadora. Eu não fiz nada disso. Rafael gritou, a voz tremendo. Você não pode jogar isso em cima de mim. Não sou culpado. Eduardo apenas riu, um riso baixo, quase sádico. Ah, mas você é. E agora tudo o que precisa fazer é decidir, Rafael. Você pode escolher trabalhar para mim ou essa gravação pode ir direto para as autoridades. E então, adivinha, a vida que você construiu, tudo se desmorona. A ameaça estava ali, fria, direta. Ana tocou o braço de Rafael, um pedido silencioso. Nós precisamos ir, agora. Ela puxou, mas antes que eles conseguissem se mover, o som de sirenes estourou lá fora. A luz vermelha piscando através da janela quebrada. A polícia estava chegando. Os homens armados se encararam em hesitação. Parece que alguém encontrou nossos hóspedes, Eduardo murmurou, com uma expressão de desdém. Ele virou-se para Rafael e Ana. Eu posso tirar vocês da situação, mas precisam decidir rápido. Uma onda de pânico tomava conta de Rafael. Tudo o que ele havia trabalhado, todo o esforço, podia se perder em um instante. Eduardo, eu te conheço. Você só deseja controle. A raiva crescia, enquanto Ana observava, tão envolvida em seu próprio medo. Mas algo no olhar dela mudava. Antes que ele pudesse pensar, Ana se adiantou e gritou: Não, você não vai nos usar como peões, Eduardo. A coragem em sua voz ecoou. E Rafael havia transformando essa batalha interna em força. Era como se uma decisão se formasse dentro dela, mas ele não conseguia entender o que ela planejava. Seu irmão é ingênuo, Eduardo retrucou, mas Ana não se deixou abalar. Rafael, eu não posso mais viver assim. O passado não pode continuar a nos controlar. Então, uma explosão de adrenalina atravessou a sala. Ana tirou algo de seu bolso, uma pequena pistola. Rafael ficou atordoado. O que você está fazendo? Ele sussurrou sem saber se estava diante de uma loucura ou de uma coragem genuína. Se você vai me empurrar para o abismo, Eduardo, então saiba que eu não vou ser sua marionete. Ana gritou, apontando a arma para o chão. A tensão no ar era palpável. Rafael se levantou, seu coração drenado de coragem. Ana, não, isso não vai resolver. Cala a boca, Rafael. O que você sabe? A verdade é que tudo que você construiu foi uma mentira. Ela olhou para o irmão, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis. Lá fora, a sirene se aproximava mais. Era agora ou nunca. Eduardo, percebendo a determinação dela, fez um movimento e gritou:
Você tem noção do que está dizendo? Você seria um alvo. Eles nunca vão acreditar em você. Por que você está tão preocupado com o que eu faço? Ana retrucou, sem ceder. E, com um movimento rápido, Ana disparou contra o piso. O som reverberou como um trovão, quebrando a tensão. Todos congelaram. E, nesse momento, algo inesperado aconteceu. O barulho da explosão trazia mais do que destruição. Uma nuvem de fumaça densa começou a se espalhar pela sala. Tudo se tornava um borrão escuro, criando caos absoluto. Rafael mal conseguia ver. Ele sentiu o pânico tomar conta de seus sentidos, e a pressão da situação era insuportável. E enquanto a fumaça dançava ao seu redor, uma figura emergiu da escuridão. Era Marcos, ferido, mas ainda em pé. "O que vocês fizeram?" ele gritou, a voz cheia de desespero. A situação fugiu do controle. "Não é assim que as coisas funcionam mais, Marcos." Eduardo se virou para ele com fúria, mas em meio ao tumulto, Rafael fez uma última escolha. E em meio à confusão e ao cheiro da pólvora, uma verdade se revelou. Alguma coisa muito mais sinistra estava em jogo, e todos estavam nelas. Neste momento, a figura de um policial apareceu na entrada, pressionando uma pistola. "Saia do caminho!" ele gritou, mas a nuvem de fumaça obscurecia tudo. Rafael sentiu uma mão segurando seu braço. Era a Ana. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de medo e determinação. "Vamos descobrir juntos a verdade," ela disse, sua voz firme apesar do caos. Rafael respirou fundo, a adrenalina o empurrando para frente, sem saber a que custo. E assim, à medida que as facções de poder se confrontavam, uma nova reviravolta misteriosa começava a se desenrolar. Quem realmente estava puxando as cordas? E no meio dessa tempestade, o que mais iria ser revelado antes que tudo terminasse? Rafael estava paralisado, o choque reverberando em seu corpo. O sorriso triunfante de Eduardo o incomodava, como se o mundo estivesse sendo tragado por uma correnteza negra. Ana olhou desesperadamente para o irmão, seus olhos implorando por uma saída. As imagens na tela mostravam momentos que ele não queria lembrar. O passado vindo à tona com uma força devastadora. "Eu não fiz nada disso!" Rafael gritou, a voz tremendo. "Você não pode jogar isso em cima de mim! Não sou culpado!" Eduardo apenas riu, um riso baixo, quase sádico. "Ah, mas você é! E agora, tudo o que precisa fazer é decidir, Rafael. Você pode escolher trabalhar para mim, ou essa gravação pode ir direto para as autoridades. E então, adivinha? A vida que você construiu, tudo se desmorona." A ameaça estava ali, fria, direta. Ana tocou o braço de Rafael. Um pedido silencioso. "Nós precisamos ir, agora." Ela puxou-o, mas antes que conseguissem se mover, o som de sirenes estourou lá fora, a luz vermelha piscando através da janela quebrada. A polícia estava chegando. Os homens armados se encararam em hesitação. "Parece que alguém encontrou nossos hóspedes," Eduardo murmurou, com uma expressão de desdém. Ele virou-se para Rafael e Ana. "Eu posso tirar vocês da situação, mas precisam decidir rápido." Uma onda de pânico tomou conta de Rafael. Tudo o que ele havia trabalhado, todo o esforço, podia se perder em um instante. "Eduardo, eu te conheço. Você só deseja controle." A raiva crescia enquanto Ana observava, tão envolvida em seu próprio medo. Mas algo no olhar dela mudava. Antes que ele pudesse pensar, Ana se adiantou e gritou: "Não! Você não vai nos usar como peões!
Eduardo. A coragem em sua voz ecoou, e Rafael havia transformando essa batalha interna em força. Era como se uma decisão se formasse dentro dela, mas ele não conseguia entender o que ela planejava. Seu irmão é ingênuo, Eduardo retrucou. Mas Ana não se deixou abalar. Rafael, eu não posso mais viver assim. O passado não pode continuar a nos controlar. Então, uma explosão de adrenalina atravessou a sala. Ana tirou algo de seu bolso. Uma pequena pistola. Rafael ficou atordoado. O que você está fazendo? Ele sussurrou, sem saber se estava diante de uma loucura ou de uma coragem genuína. Se você vai me empurrar para o abismo, Eduardo, então saiba que eu não vou ser sua marionete. Ana gritou, apontando a arma para o chão. A tensão no ar era palpável. Rafael se levantou, seu coração drenado de coragem. Ana, não! Isso não vai resolver. Cala a boca, Rafael. O que você sabe? A verdade é que tudo que você construiu foi uma mentira. Ela olhou para o irmão, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis. Lá fora a sirene se aproximava mais. Era agora ou nunca. Eduardo, percebendo a determinação dela, fez um movimento e gritou. Você tem noção do que está dizendo? Você seria um alvo. Eles nunca vão acreditar em você. Por que você está tão preocupado com o que eu faço? Ana retrucou, sem ceder. E com um movimento rápido, Ana disparou contra o piso. O sol reverberou como um trovão, quebrando a tensão. Todos congelaram. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um enorme clarão de luz ilumina a sala, e a porta se arrebenta com um estrondo. Era a polícia. Mas não eram só policiais comuns. Havia homens com fardas que Rafael nunca tinha visto, intensos e armados até os dentes. Eles entraram em um movimento sincronizado, prontos para o combate. Desçam as armas! Um deles gritou. Era uma voz familiar e ao mesmo tempo assustadora. Dámaso, o velho amigo e mentor de Rafael, havia mudado de lado. Ele estava em uma unidade tática e seus olhos carregavam um brilho que Rafael nunca havia visto antes. Dámaso, o que você está fazendo? Rafael gritou, o desespero tomando conta. Todo o caos se estabeleceu, matando as sombras. Dámaso respondeu, seu olhar se fixando em Eduardo. Você não tem ideia do que está lidando, Rafael. Essas pessoas não são quem dizem ser. O olhar de Rafael se estreitou, confuso. Ana balançou a cabeça com uma expressão de incredulidade. Como assim? O que você quer dizer? Dámaso não perdeu tempo. Eduardo sempre esteve no centro dessa rede. Ele não está apenas manipulando você, está manipulando todos. Ele nunca foi seu aliado. A sala parecia girar. Rafael olhou para Ana e depois para Eduardo, que agora parecia em combate com o peso da revelação. A confusão deu lugar ao pânico quando Dámaso começou a puxar as evidências do passado. Eu descobri mais do que você imagina. Eduardo está, na verdade, ligado a algo muito maior. Uma organização que tem manipulado tudo desde o começo. As palavras dele ecoaram no ar como um trovão. Rafael sentiu que a terra sob seus pés começava a ceder. Eduardo, agora encurralado, soltou uma risada nervosa. Você realmente acha que vai me prender? Há pessoas que vocês nunca sonharam que estão assistindo a tudo. O jogo não acaba aqui. E com isso, o ambiente pesou ainda mais. A verdade estava mais complexa do que ele imaginara. E com cada nova revelação, Rafael se via mais longe da saída. Mas a pergunta crucial agora era: ao que Dámaso estava se referindo? E quem eram essas pessoas? O passado de Rafael e Ana estava se entrelaçando de maneira tão sombria que eles mal podiam imaginar até onde isso os levaria.
E assim, em meio ao tiroteio e à confusão, a realidade que eles conheciam parecia. A única certeza era que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Rafael estava paralisado, o choque reverberando em seu corpo. O sorriso triunfante de Eduardo o incomodava, como se o mundo estivesse sendo tragado por uma correnteza negra. Ana olhou desesperadamente para o irmão, seus olhos implorando por uma saída. As imagens da tela mostravam momentos que ele não queria lembrar. O passado vindo à tona com uma força devastadora. "Eu não fiz nada disso!" Rafael gritou, a voz tremendo. "Você não pode jogar isso em cima de mim! Não sou culpado!" Eduardo apenas riu, um riso baixo, quase sádico. "Ah, mas você é! E agora, tudo o que precisa fazer é decidir, Rafael. Você pode escolher trabalhar para mim, ou essa gravação pode ir direto para as autoridades. E então, adivinha? A vida que você construiu, tudo se desmorona." A ameaça estava ali, fria, direta. Ana tocou o braço de Rafael, um pedido silencioso. "Nós precisamos ir, agora." Ela puxou, mas antes que conseguissem se mover, o som de sirenes estourou lá fora, a luz vermelha piscando através da janela quebrada. A polícia estava chegando. Os homens armados se encararam em hesitação. "Parece que alguém encontrou nossos hóspedes", Eduardo murmurou, com uma expressão de desdém. Ele virou-se para Rafael e Ana. "Eu posso tirar vocês da situação, mas precisam decidir rápido." Uma onda de pânico tomou conta de Rafael. Tudo que ele havia trabalhado, todo o esforço, podia se perder em um instante. "Eduardo, eu te conheço. Você só deseja controle." A raiva crescia, enquanto Ana observava, tão envolvida em seu próprio medo. Mas algo no olhar dela mudava. Antes que ele pudesse pensar, Ana se adiantou e gritou: "Não! Você não vai nos usar como peões, Eduardo." A coragem em sua voz ecoou, e Rafael havia transformando essa batalha interna em força. Era como se uma decisão se formasse dentro dela, mas ele não conseguia entender o que planejava. "Seu irmão é ingênuo", Eduardo retrucou. Mas Ana não se deixou abalar. "Rafael, eu não posso mais viver assim. O passado não pode continuar a nos controlar." Então, uma explosão de adrenalina atravessou a sala. Ana tirou algo de seu bolso, uma pequena pistola. Rafael ficou atordoado. "O que você está fazendo?" Ele sussurrou, sem saber se estava diante de uma loucura ou de uma coragem genuína. "Se você vai me empurrar para o abismo, Eduardo, então saiba que eu não vou ser sua marionete." Ana gritou, apontando a arma para o chão. A tensão no ar era palpável. Rafael se levantou, seu coração drenado de coragem. "Ana, não! Isso não vai resolver." "Cala a boca, Rafael! O que você sabe? A verdade é que tudo que você construiu foi uma mentira." Ela olhou para o irmão, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis. Lá fora, a sirene se aproximava mais. Era agora ou nunca. Eduardo, percebendo a determinação dela, fez um movimento e gritou: "Você tem noção do que está dizendo? Você seria um alvo? Eles nunca vão acreditar em você. Por que você está tão preocupado com o que eu faço?" Ana retrucou, sem ceder, e, com um movimento rápido, Ana disparou contra o piso. O som reverberou como um trovão, quebrando a tensão. Todos congelaram. E nesse momento, um clarão de luz iluminou a sala, e a porta se arrebenta com um estalo ensurdecedor. Polícias, armados e enérgicos, invadiram o espaço. Era a unidade tática.
Mas algo no meio daquela confusão fez o coração de Rafael parar. Ele vislumbrou uma figura familiar entre os agentes. Damaso, seu antigo mentor, agora com um olhar que deixava claro que havia mudado. Desçam as armas! Damaso ordenou, com uma voz que não aceitava contestação. Eduardo, você achava que ninguém saberia do seu jogo? O passado finalmente voltou para te pegar. A tensão cresceu, com os dois lados prontos para um confronto. Rafael olhou rapidamente para Ana. Damaso, o que está acontecendo? Vou te explicar, mas primeiro precisamos sair daqui. Ele avançou em direção a Eduardo, que tentava formular uma resposta, mas a pressão do momento tornou-se insuportável. Você está prestes a ser preso, e tudo o que você fez vai voltar para te assombrar, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Uma nova presença se destacou, um homem mais velho, de terno, passos firmes e olhar frio. O coração de Rafael gelou. Era Miguel, o verdadeiro controlador do submundo. A pessoa que havia desencadeado toda a violência que tinham enfrentado. Surpresas, surpresas, não é mesmo? Ele disse, com um tom de escárnio. Você estava por trás de tudo isso? Rafael mal conseguia expressar a incredulidade. A revelação era como um soco no estômago. Sim, meu caro, e este é o verdadeiro poder. Manipular todos enquanto eles estão ocupados se degladiando. Miguel disse, seu olhar analisando cada um ali. E agora vocês estão presos em uma jogada que não esperavam. Com um movimento rápido, ele ativou um dispositivo no bolso. Um bip ensurdecedor ecoou pela sala. Os rostos de todos se tornaram gravemente sérios. Rafael entendia que o tempo estava se esgotando. E o que mais o atingiu foi a sensação de traição. Ana, ao lado dele, com medo estampado no rosto, era como uma lâmina cortante, uma explosão programada. O lugar vai aar para os ares e tudo vai desaparecer. Você se entrelaçou com cada parte do meu jogo, Rafael. E eu não posso deixar que o ladrão se torne o herói, Miguel disse com um sorriso satisfeito. Rafael começou a tremer. Um frio se instalava em sua espinha. Não! Nós temos que sair! Não podemos deixar isso acabar assim! A sala estava em colapso e a sirene se aproximava, mas agora soava como um eco distante em meio ao motim pessoal que se formava. A adrenalina subiu e ele olhou nos olhos de Ana. O peso da verdade se instalou entre eles. Se você não fizer algo agora, vai ser o fim para todos nós. Mas a pergunta mais angustiante pairava no ar. Até onde Rafael e Ana estavam dispostos a ir para reverter esse jogo mortal? O poder, a corrupção, as mentiras, tudo isso estava prestes a se revelar, e com duas palavras, tudo estava prestes a mudar novamente. E nesse caos, a única certeza era que ninguém sairia ileso. A sala estava um caos, o som da sirene se aproximando, junto com a fumaça densa e o pânico no ar, tornava tudo mais pesado. Rafael sentiu seu coração acelerar, enquanto Ana segurava firmemente sua mão, buscando uma saída. Damaso estava na frente, os olhos fixos em Eduardo e Miguel. Um brilho de determinação misturado a um toque de medo. Precisamos pegar aquele dispositivo! Damaso gritou, e Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Qualquer movimento falso poderia ser mortal. Eduardo, com um olhar frio, parecia mais desesperado a cada segundo. Ele sabia que estava encurralado.
E a expressão transformada em fúria deixava claro que ele não iria ceder sem lutar. Você acha que pode vir aqui e me prender, Damaso? Eduardo disparou, seus músculos tensionados como se estivesse prestes a saltar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel resolveu dar um passo à frente. Basta, Eduardo. Chegou a sua hora. Sua voz estava carregada de desprezo, e a última frase soou como uma sentença de morte. Mas antes que alguém pudesse reagir, o dispositivo nas mãos de Miguel começou a emitir um bip alarmante e o chão vibrou sob eles. Não! O que você fez? Rafael gritou, o terror invadindo cada célula do seu corpo. O olhar de Ana era de pura incredulidade e sua respiração acelerou. Ela não podia acreditar que tudo estava prestes a acabar ali. O jogo não acaba assim, Eduardo sussurrou, com um sorriso sinistro, enquanto seu olhar se voltava para Ana. Você não percebeu, não é? Você sempre foi a peça mais importante no meu plano, e agora dá para ver claramente que sua tentativa de me derrubar falhou. As palavras dele cortaram como uma faca. Rafael estava paralisado. Ana, você não sabe do que ele está falando, sabe? Ele está manipulando você. Vamos sair daqui. Mas Ana, com os olhos ardendo de raiva e dor, avançou um passo. Não vou deixar que você faça o que quiser comigo, Eduardo. Você sempre se aproveitou da minha fragilidade. A voz dela tremia, mas havia uma força ali que Rafael nunca tinha visto. Era como se, ao mesmo tempo, tudo se desprendesse e conectasse de forma estranha. E nesse instante, o chão sob eles tremeu mais uma vez. Mas não foi por causa do dispositivo. As paredes começaram a se mover e os olhos de Rafael se abriram em choque. Um grupo de homens armados irrompeu pelo corredor e eles tinham a insígnia da polícia. Era uma unidade especial e todos entraram com um só objetivo. Polícia! Mãos ao alto! Uma voz soou feroz e a cena virou um turbilhão. Tudo girava em um jogo de sombras e luzes que pareciam vir do nada. E Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele percebeu que o que estava acontecendo não era um simples confronto. Isso era uma caçada. Eduardo, diante da repentina autoridade, parecia perder a compostura. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas aquele foi o momento em que o inesperado aconteceu. A figura que emergiu do grupo policial não era apenas um agente. Era alguém que Rafael conhecia muito bem. Seu pai. Rafael! O que você está fazendo aqui? O rosto de seu pai estava pálido e a dor em seu olhar era inconfundível. Você precisa sair agora! Rafael sentiu o mundo desmoronar. Seu pai havia se afastado para preservar a família. E agora ele estava ali, no centro daquela confusão. Ajuda ou traição? Pai, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tentando lidar com a enxurrada de emoções. Não tenho tempo para explicar. Você não sabe em que você se meteu. Gritou seu pai, e Rafael sentiu uma nova camada de desespero. A revelação sobre a divisão familiar se aprofundava, como se a verdade estivesse se desdobrando diante dele. Para onde olhar? Eu não quero mais viver assim, pai. Tudo isso, tudo o que fizemos, é simplesmente uma mentira. Rafael estendeu as mãos, tentando fazer a conexão. Mas os olhos de seu pai estavam agora cheios de uma tristeza imensa. Eu sei, filho. Sei que a verdade precisa ser revelada. Mas precisamos sair agora! Eduardo não só está envolvido com essa organização, ele é um dos principais. As palavras caíram pesadas. Rafael olhou assustado, sem saber o que pensar. No centro desse redemoinho, a lealdade se desfez,
e o que antes parecia claro, agora estava cheio de sombras. Você não pode me deixar! Eduardo gritou, desesperado e enfurecido, enquanto o clima na sala mudava, o medo dando lugar à ira cega. E nesse momento, Rafael percebeu que a vida que ele conhecia estava prestes a se transformar para sempre. Ele olhou para Ana, que estava tão confusa quanto ele, e percebeu que as coisas não voltariam a ser as mesmas. Diante das sirenes e da fúria palpável, a única certeza que ficou foi: o passado tinha voltado para cobrar o que era devido, e agora eles precisavam decidir em quem realmente poderiam confiar. A reviravolta surpreendente havia mudado tudo, e o que viria a seguir era uma incerta caminhada entre destinos cruzados e revelações devastadoras. Atenção! Rafael olhou para seu pai, que se posicionava entre eles e Eduardo, numa postura protetora. Não podemos deixar que ele escape! Damaso gritou, a determinação em seu olhar refletindo a urgência do momento. Eduardo, agora encurralado, parecia vacilar. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele se virou para Miguel, tentando buscar apoio, mas a traição estava estampada em cada canto daquela sala. O prédio começava a vibrar com a proximidade da explosão, e Rafael sentiu um nó na garganta. Eu não vou mais ser manipulado por você! Ana gritou, sua voz carregada de lágrimas e raiva. Era como se, ao verbalizar isso, ela finalmente quebrasse as correntes que a prendiam ao passado. Eduardo riu, mas não havia mais confiança em seu olhar. Você está cometendo um erro que pode custar sua vida. Nesse instante, tudo começou a desmoronar. A unidade tática irrompeu na sala, e a presença de Damaso trouxe uma nova dinâmica. Estamos aqui para prender Eduardo. Um agente gritou e a tensão explodiu em gritos e empurrões. Rafael sentiu-se perdido. Com pessoas ao seu redor gritando, o passado parecendo colidir com o presente, ele se sentiu paralisado. Rafael, agora! Seu pai gritou. E como se estivesse em transe, ele se adiantou. Juntos correram para a linha da frente. O coração dele batia forte e ele percebia que aquela decisão mudaria tudo. Não! Esperem! Ana gritou, mas já era tarde. A unidade policial começou a cercar Eduardo, que não tinha mais para onde correr. Miguel virou-se para o grupo, a gravidade da situação estampada em seu rosto. É hora de enfrentar as consequências, Eduardo. Não! Vocês não estão fazendo isso! Eduardo resmungou, mas isso não impediu que os policiais o dominassem, algemando-o sem piedade. O alívio tomou conta de Rafael, mas houve uma sensação amarga de que tudo não passava de uma vitória temporária. As luzes vermelhas da viatura brilhavam do lado de fora, e Rafael sentiu os olhos de Ana sobre ele, cheios de indagações. Ela ainda parecia confusa e dolorida, como se lutasse para compreender a extensão do que havia acontecido. Rafael, onde vamos agora? Perguntou ela, a voz trêmula. Precisamos resolver isso juntos. Não podemos deixar o passado nos controlar mais. Vamos superar isso. A determinação dele brotava como uma faísca de esperança, mas ainda havia a dúvida pairando no ar. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente. Ainda havia algo mais profundo nessa trama que os conectava. Miguel interveio. Temos muito a discutir e não podem mais viver sob o peso desse segredo. Precisamos ser transparentes. O que Eduardo e a organização dele fizeram não acaba aqui. Uma onda de sentimentos tumultuados surgiu no coração de Rafael. E se houvesse mais peças em movimento, mais traições à vista, e se a verdade sobre eles
fosse mais sombria do que imaginavam. O medo e a coragem se entrelaçavam, criando um nó que parecia difícil de desfazer. Enquanto as sirenes soavam e os homens armados levavam Eduardo embora, Rafael e Ana trocavam olhares significativos. Sem palavras, eles entendiam que a jornada estava longe de acabar. Eles eram mais que sobreviventes de suas circunstâncias. Agora estavam determinados a retomar suas vidas e encontrar as respostas que tanto buscavam. A cena se desvanecia com uma sensação de incerteza, mas também de uma nova energia. O que viria a seguir? A luta deles poderia finalmente levar à redenção ou a um futuro ainda mais complicado. À medida que o silêncio se instalava, eles sabiam que esse era apenas o começo. Ei! Antes de continuarmos, preciso te contar algo muito importante! Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo! E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.